Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Nós estamos entrando aqui nesse momento dentro da sua casa, dentro do seu lar, através do seu computador, do seu celular, para juntos nós cultuarmos ao Senhor o culto da palavra. Nós estamos aqui esta noite com o privilégio, de poder estar sendo recebido por você, e creio que neste momento você está nos recebendo aí. E eu sou grato a Deus pela tua vida, pela vida da tua família. E eu quero já te convidar a, nesse momento, vir conosco para que juntos nós possamos iniciar o nosso culto da palavra. Nós estamos aqui, esse canal de comunicação é um canal de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a Catedral AD Ibiraci, Campo de Igarapava. Isto, nós estamos fazendo nosso culto não presencial na sexta-feira e temos o culto presencial na quarta e no domingo. A nossa igreja fica na rua Alípio Nunes Teixeira, 185, no Alto da Boa Vista, aqui na cidade de Ibiraci, Minas Gerais. Meus queridos, eu quero neste momento fazer uma oração e agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor está nos dando de entrar com você agora. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai que estás no céu, nós te louvamos, Senhor, esta noite pelo privilégio de poder, Senhor, estar falando com os teus filhos, de estar clamando, de estar buscando a tua presença. Pai querido, eu quero te pedir nesse instante que a sua presença esteja sobre nós, que a sua graça esteja sobre nós, que a sua unção esteja sendo derramada sobre as nossas vidas e que nós possamos, Senhor, sentir a tua presença esta noite, que nós possamos estar diante da tua graça, da tua unção e poder estar, Senhor, aprendendo da tua palavra. Pai, é o que eu te peço agora, em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, como nós não estamos com uma lição da nossa escola bíblica dominical atrasada, pois domingo não foi possível ministrarmos, nós vamos ministrar o estudo da lição de número 8 hoje, mas domingo, às 9 horas, nós estaremos aqui fazendo a nossa live da escola bíblica dominical, a lição de número 9. Eu quero, neste momento, ler o tema da lição com você. O tema da nossa lição é comprometidos com a palavra de Deus. Vou repetir, comprometidos com a palavra de Deus. Você, esta noite, vai ter o privilégio de estar conosco, aprendendo a palavra de Deus. Nós estamos nesse objetivo agora, de juntos ensinarmos a palavra de Deus para você, e eu já estou compartilhando com algumas pessoas, estou enviando para algumas pessoas o nosso link, para que você possa participar. De antemão, já quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, quero agradecer com muita alegria a nossa querida Ótica Paris Viu. A nossa ótica está aí, essa ótica abençoada do nosso querido irmão Elias, que está nos patrocinando a nossa live. Quero deixar um abraço a todos os funcionários, ao Elias e a todos da Paris Viu. Também agradecer a Deus pela vida do pessoal aqui que faz a técnica, o Rubens, também o Alcides, que estão nos ajudando, também a Calley Produções, que também está sempre nos dando apoio para que nós possamos dar continuidade neste trabalho. Queridos irmãos, eu creio que neste momento você está pronto para que juntos nós possamos aprender um pouquinho da palavra de Deus. Eu te convido agora a abrir a sua Bíblia e juntos nós vamos discorrer a palavra de Deus. E também queremos também, é claro, agradecer a Sucatas Nazareno, que também está nos dando um apoio, do nosso irmão Leonardo. Deus abençoe nosso irmão Leonardo pelo apoio que está também nos dando. Queridos,
É muito bom estar aqui. Vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo, né? Nós estamos, então, vamos falar sobre comprometidos com a palavra de Deus. E estar comprometido com a palavra de Deus é algo muito importante, é algo que nós precisamos estar. E o texto áureo da lição de número 8 está lá em Lucas 11, 28, que diz assim: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. A verdade prática está escrito assim: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de sua infalibilidade. Olha que verdade prática forte. A Bíblia é uma autoridade divina. Nós precisamos entender que a Bíblia é uma autoridade divina. E aqui está dizendo que as Escrituras Sagradas, ela tem uma autoridade suprema. E essa autoridade, ela é plena, total, e com isso fica garantido a infalibilidade da Bíblia. Sabe o que é isso? A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não falha. Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos caminhando juntos. O texto bíblico que nós vamos estudar esta noite está em 2 Timóteo, do capítulo 2, do versículo 14 ao 19, e depois 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 20 ao 21. Olha só que interessante. Que Paulo diz a Timóteo no capítulo 2, verso 14. Ele diz: traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e que são perversão para os ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus, ele fica firme. O fundamento de Deus tem este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Aí lá em 2 Pedro, no capítulo 1, e o versículo de número 20 e 21, você vai ver lá escrito assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nós precisamos então, ao iniciar esta lição, tem muitos irmãos já mandando a paz do Senhor, mandando o seu alô. Eu vou falar o nome de vocês no final, para que eu não perca aqui. Já vi que a irmã Cleusa Marçal está pedindo oração. Nós vamos falar no final os nomes, viu, queridos? Mas pode ir escrevendo, comentando, isso é muito bom. E de preferência também compartilha o link, chame mais pessoas. A lição, o texto, o estudo desta noite vai nos demonstrar que nós precisamos entender que nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. Então, a lição de hoje, o estudo da lição de hoje, vem nos trazer o quê? Que nós precisamos demonstrar compromisso com a palavra de Deus. E isso é de suma importância, meus irmãos,
Porque nós precisamos afirmar para todos que nos rodeiam a autoridade da Bíblia. É importante mostrarmos às pessoas que precisamos ter o zelo pela boa doutrina. E pontuar também às pessoas que a Bíblia vai nos ajudar a sair dos modismos. Nós não seremos enganados. Nós não seremos engodados. Por quê? Porque estamos comprometidos com a palavra de Deus. E aí é importante nós entendermos que nós somos e precisamos viver apegados à palavra e buscarmos a orientação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha nos ajudar a interpretar as Escrituras. Então, é de suma importância, pastor Paulo, secretário do campo, está aí, entrou, Deus abençoe. É importante nós, através do Espírito Santo, nós buscarmos a interpretação da palavra, porque é o Espírito Santo quem nos auxilia na interpretação. Então, o que precisamos fazer? Precisamos estudar, precisamos buscar o estudo, e nós, como pentecostais, nós precisamos nos relacionar com a Bíblia, ler a Bíblia, manejar a Bíblia, buscar entender as regras gramaticais da Bíblia, o contexto histórico e literário, para que com isso nós possamos compreender melhor o texto sagrado. Então nós não podemos ler a Bíblia como se a Bíblia fosse um gibi, queridos. Nós precisamos interpretar a Bíblia, buscar do Espírito Santo a capacitação para nós termos o conhecimento dela. E aí, quando nós sentamos para estudar a Magna Carta, quando nós estudamos esta Magna Carta, nós precisamos entender que nós estamos tratando de uma autoridade. A Bíblia é uma autoridade. A Bíblia é uma autoridade. E o tópico inicial da lição fala sobre isso. A Bíblia é uma autoridade. E aí nós estamos herdando dos nossos reformadores do século XVI, que produziram a reforma protestante, o conhecido termo, sola scriptura. O que significa sola scriptura? Somente as Escrituras, que é um dos 5 pilares da reforma protestante, que é um dos 5 solas, as 5 solas da reforma. E aí, somente a Escritura, olha só, é um dos pilares. E nós precisamos entender que é cada um dos 5 soles, que representa a chave de cada doutrina central que os reformadores trouxeram, Lutero, Zwinglio e entre outros. O brado de sola escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e de prática para a vida cristã. Então vamos gravar isso. Não é invenções, não é modismos, não são costumes, não são ditames humanos, não são engodos que vão nos fazer viver a palavra. Nós precisamos buscar do Espírito Santo e entender as Escrituras, porque as Escrituras, sim, é a regra de fé. A Escritura, sim, ela nos traz o quê? Uma vida prática de vida cristã. E aí, olhando aqui para a lição, nós vamos entender que por meio da palavra, é por meio das Escrituras que nós vamos conhecer Deus e entender a sua vontade. Porque algumas pessoas não fazem a vontade de Deus, porque eles não conhecem a palavra. Mas você que conhece a palavra de Deus, você que está me ouvindo, você obedece a Deus. Por quê? Porque você conhece a palavra. Então, olha só, a Bíblia passou a ser um livro de regra de fé para nós.
como nós temos, os católicos também têm a Bíblia e a tradição. Olha, enquanto os católicos têm a Bíblia, mas também a tradição, as testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo, mais a revista Sentinela. Os Mormons têm a Bíblia, mais o livro de Mormon e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Nós só temos a Bíblia como regra de fé. Nós só temos a Bíblia como única regra de fé. Então, vamos recapitular isso. É de suma importância que você entenda que a Bíblia é o único livro de regra e de fé. Outra coisa interessante, nós pentecostais, nós temos fundamentos. E aí nós vamos entender que os pentecostais ainda são vistos por alguns, não pentecostais e por outros aí, os sessionistas, como um movimento que se baseia em crenças e práticas nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. Eles olham para nós e nos interpretam assim, mas são interpretações equivocadas ao nosso respeito, porque nós cremos na revelação canônica, e essa revelação se encerrou com os apóstolos no Novo Testamento. A nossa única fonte de autoridade continua sendo a Bíblia. Então, enquanto nós temos, por exemplo, nos países as constituições, nós, pentecostais, nós temos a Bíblia como nosso livro de regra e de fé. Olha só, a nossa carta magna é a Bíblia. Aquela lei que nos rege, a lei que nos leva até Cristo, a lei que nos faz buscar a santificação, a renovação, a justificação, os dons espirituais, os dons de serviço, os ministérios, tudo nós buscamos aonde? Na Bíblia. Da mesma maneira que nós, quando compramos um remédio, e se nós queremos descobrir alguma coisa do remédio, nós vamos na bula, e a bula é que nos direciona, nós cristãos temos a Bíblia como a nossa bula. A Bíblia é aquela que nos dirige, aleluia. É a Bíblia quem nos direciona. Nós temos um fundamento, e o fundamento do cristão é a Bíblia. Porque se você ler aqui, o apóstolo Pedro, ele disse assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus é que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós cremos na Bíblia como a nossa autoridade de fé. E por que nós temos a Bíblia como nossa autoridade de fé? Porque também nós temos que afirmar, para você que me ouve, nós não somos deístas. Porque o movimento deísta, eles têm a doutrina que afirma, afirma o quê? A existência de Deus. Mas eles dizem que Deus está muito longe de nós. E que Deus não se envolve com os assuntos humanos. Os deístas são muito interessantes a ideia deles, porque para eles, Deus é como um relojoeiro, que dá corda no relógio e se esquece dele. Mas não é verdade. Não é verdade, Isaías. Isso, Isaías está lá em Guarujá assistindo. Deus abençoe ele e a família. Olha só. O texto está nos dizendo que o nosso Deus não é relojoeiro. Ele não nos deu corda e nos soltou. Não, ele continua nos direcionando e ele nos direciona pela sua palavra. Nós não somos deístas. Nós somos teístas.
Por quê? Porque nós cremos que Deus não está longe de nós, que Deus não está distante, mas Ele está perto de nós. Olha o que diz Atos 17, 27. Vamos ler? Atos 17, 27. Eu vou ler aqui para você, Atos 17 e o versículo 27. Diz assim: Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo, talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. O Everton Henrique, lá de Pirassununga, paz do Senhor. Meu amigo, saudade também de você. Depois vou citar seu nome no final. Então, olha só, queridos. Deus está perto de nós. E como que nós podemos nos aproximar dele? Através da palavra. E é tão interessante que Deus está interessado em mim e você. Olha que diz Hebreus 11, 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele... quem vai a Ele, se a gente vai a Ele, é porque Ele está acessível. Glória! Eu vou dizer para você essa noite, você tem acesso a Deus, Ele está acessível. Olha o que diz lá, porque você vai a Ele. Mas quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que o procuram conhecê-lo melhor. Glória! Olha só, gente, Deus não está distante, Ele está perto. E é através da palavra que nós vamos encontrá-lo. O fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou as suas criaturas e o seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Deus se comunica conosco pela leitura de sua palavra, pelos dons espirituais, pelos sonhos, por visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Então, olha só, Deus se comunica conosco. Ele se comunica com você e comigo pelos dons espirituais, por sonhos, por visões e até pelas coisas mais simples da vida. Olha só como Deus é lindo. Então, para que nós possamos ir à frente, primeira coisa que nós não podemos esquecer nessa primeira parte: Deus está perto de nós. E a palavra de Deus, ela tem um poder, uma autoridade para nos aproximar deste Deus, para irmos para perto de Deus. Então, esta noite você está sendo convidado a vir para perto dele, para chegar perto dele, para conhecê-lo, abrindo a palavra de Deus, conhecendo as doutrinas bíblicas, conhecendo aquilo que ele quer para a sua vida. Então te digo esta noite, abra o teu coração, abra o seu coração para que Deus possa, neste momento, entrar na sua vida. Então é necessário que você conheça a palavra, estude a palavra, leia a palavra, receba a palavra, coma a palavra, viva da palavra, se alimente da palavra, beba da palavra, seja tocado pela palavra, receba a unção de Deus pela palavra. Então é isso que é importante você entender. A Bíblia não pode ser esquecida. Para que nós não caiamos nos engodos, nós precisamos conhecer a Bíblia. Por quê? Porque se conhecermos a Bíblia, nós vamos zelar pela doutrina. E aí, o zelo pela doutrina tem uma ligação apostólica cristã. Porque desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para os crentes, para que os crentes conheçam ela melhor, para que os crentes tenham um pensamento bíblico e uma doutrina cristã sadia. Era necessário que fizesse o quê? A leitura e a interpretação.
Os credos e as confissões são documentos produzidos pelas igrejas com esse propósito. Então, entendamos uma coisa. A doutrina, doutrina, pastor, o que é doutrina? Doutrina é aquilo que sai da palavra e que vai para alguém como ensino, instrução. Doutrina é ensinamento. A palavra doutrina vem do verbo do latim chamado doutrina, que significa literalmente ensino e instrução. Né? Mas o termo ainda apresenta vários níveis de significado de acordo com o contexto. Porque quando você vai para o texto sagrado expressa o quê? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Capítulo 2, verso 42 de Atos. Olha lá o nosso querido irmão Leonardo Rodrigues, nosso patrocinador aí, nosso colaborador, acabou de entrar, presbítero Reginaldo. Aguenta aí, gente, fica online que no final eu vou citar o nome de todos vocês. Quando a Bíblia diz perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso significa que os apóstolos, os discípulos, eles buscavam na Bíblia os ensinos, transferiam estes ensinos. Então não confundamos que a doutrina dos apóstolos seria uma doutrina pessoal deles. Não. Eles extraíam da palavra e levavam para o povo. E aí as doutrinas eram classificadas como doutrina dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina aqui em Atos significa ensino e instrução. Então, tudo aquilo que é bíblico, tudo aquilo que está no texto sagrado é doutrina. Pastor, mas e aquelas doutrinas que a igreja fulana de tal colocou para que os seus membros possam seguir? Queridos, aí não é doutrina, são costumes. Doutrina tem que estar na Bíblia. Doutrina tem que estar no texto sagrado. Doutrina tem que estar aqui nos 66 livros. Ok? Você está entendendo aí? Pode dizer glória a Deus, dá um sinal de glória a Deus aí. Aí um joinha, pelo amor de Deus, para que nós possamos entender que você está aí, você está me ouvindo. Será que você pode, nesse momento, abrir o seu Face aí e mandar esse joinha abençoado aí para que nós possamos continuar? Será que tem crente online aí? Aleluia! Será que tem? Pai do Senhor Fabiano Oliveira, Ivanildo, olha, tem crente sim, aleluia. Lozeu, né? Estefânia, irmã Márcia, isso. Leonardo Rodrigues, das Sucatas Nazareno, presbítero Reginaldo Rodrigues e família, isso. Eu sabia que tinha crente. Eu sabia que vocês estavam aí. E eu gosto quando vocês começam a participar, viu? Faz o seu joinha aí, e isso é importante para nós, porque isso nos estimula a continuar. Isso nos estimula a continuar, viu? Isso, você está sendo estimulado você é estimulado pela palavra e você me estimula com a sua participação. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Pedro Henrique de Freitas, Deus abençoe. Lucas Busato, Deus abençoe. Lucas, precisa ir logo ir aí para buscar uma parceria com o Lucão Busato, hein, Lucas? Um abraço para você, meu sobrinho. Olha lá, vamos para o segundo item aqui. O conteúdo da fé. A palavra doutrina, ela se aplica também a um corpo básico e coerente de ensino cristão. Então, e o que acontece, né, irmã Ivanilda, irmã Elaine? O conteúdo doutrinário tem um corpo e é coerente. Os irmãos me entendem o que eu estou dizendo? Porque quando é engodo, quando é invenção, é isolado. Os textos não têm base. A criação dessa suposta doutrina, ela não tem um corpo.
Mas a doutrina bíblica, ela tem corpo e tem coerência nos ensinamentos. Trata-se de um ensino sistemático sobre dados da revelação bíblica. A fonte do conteúdo, a fonte do conteúdo doutrinário, a nossa fonte é a própria palavra, é a própria Bíblia. A Bíblia é a fonte do conteúdo que nós ensinamos. E aí, nós usamos a palavra de Deus e com a nossa experiência com Deus, Deus vem nos auxiliar com uma experiência cristã genuína e com isso a Bíblia vai nos ajudar a melhorar o nosso intelecto. Olha só, gente. A Bíblia faz o homem crescer no intelecto. Pastor, então, se eu ler a Bíblia eu vou ficar inteligente? Vai. A Bíblia é um livro que traz inteligência ao ser humano. Abre os olhos do ser humano. Faz o ser humano entender as verdades. Então, isso é importante você entender. E voltando aqui, além dela ajudar você no seu intelecto, deixa eu ler um versículo aqui, 1 Timóteo. Eu vou ler um versículo aqui com você, 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos lá. E o versículo de número 16. Olha lá. 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo 4, e o verso 16. Olha lá. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que você ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo quanto os que te escutam. Olha a importância, então, você que está me ouvindo, olha o que o texto está dizendo. Olha lá, eu vou ler o 15 aqui, olha só, Ivanildo, o que diz aí? Pratique essas coisas, se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Então quer dizer que a Bíblia faz eu progredir. A Bíblia faz eu crescer como cristão. Mas isso é muito bom. E isso aqui é coisa que muita gente precisava entender isso aqui. Porque tem gente que não dá o devido valor na Bíblia. Mas o texto está dizendo que a Bíblia vai fazer, se você pratica a palavra, você terá progresso. Grave essa palavra, progresso. Grave esta palavra, progresso. Você terá progresso. Vamos lá, vamos continuar. Isso se faz por meio de ensino da instrução. Então aqui nós estamos aprendendo hoje que quando nós estamos ensinando a palavra de Deus na igreja, a igreja está cumprindo o seu papel apostólico de fazer o quê? De instruir. Porque o apóstolo Paulo mesmo diz o quê? Traz estas coisas à memória. Se nós não tivermos a palavra de Deus na memória, se nós não tivermos a sã doutrina no nosso coração, nós seremos enganados. E seremos enganados com falatórios profanos, com credos e confissões estranhas, com modismos, com coisas que não fazem parte de uma vida cristã saudável. Mas eu quero te dizer esta noite, comece a ler a Bíblia, comece a interpretar a Bíblia, comece a pedir ao Espírito Santo para que você entenda a palavra. Se você entender a palavra, você será bem-sucedido. Se você entender a palavra, você será bem-sucedido. Eu quero te dizer, você que está aí, me ouvindo agora, eu perdi a minha conexão aqui no Facebook, mas acredito que vocês estão online.
Eu acredito que todos estão online aí comigo. Vou continuar. Os credos e as confissões de fé são tipos distintos de documentos eclesiásticos. Então, o que está dizendo? Que os credos, aquele creio nisso, naquilo, são genéricos. Agora, nós precisamos ler a Bíblia, porque a Bíblia tem mais substância, queridos. A Bíblia vai nos trazer o quê? Uma substância maior. E aí, nós, por exemplo, assembleanos, nós temos uma confissão de fé. E na nossa confissão de fé, que não é de autoria particular nossa, mas é um pensamento que foi escrito para que fosse seguido na vida diária da igreja. E esse documento foi submetido de onde? Das Escrituras. Então eu sigo essa declaração de fé, por quê? Porque essa declaração de fé está baseada na Bíblia Sagrada. Entendeu, queridos? É isso que eu quero que você entenda esta noite. Você precisa entender que nós estamos com o nosso credo, o nosso credo, a nossa declaração de fé, ela está baseada na Bíblia. As nossas doutrinas são bíblicas. Nossas doutrinas, elas não são humanas, não são costumes, mas sim bíblicas. Amém, queridos? Voltou aqui, já trouxeram aqui para mim, eu quero olhar aqui e já dizer, estou aqui com alguns irmãos, irmão Nivaldo, irmão pastor Idebrando, Alessandra, Danilo, Loseu, Pedro, isso, vai dando sinal de glória a Deus aí, viu, gente? Participa mesmo, continue participando conosco. Deus abençoe os irmãos, continue aí. Isso, irmã Zélia, irmão Ivanildo e a família, o Pedro, Gabriela, Márcia Lúcio, coisa linda, Deus abençoe. Vamos continuar aqui para a gente encerrar. Nós já estamos indo para o encerramento. Vamos lá, o item de número 3, que vai falar sobre o cuidado. Por que nós temos, então, que ser comprometidos com a palavra de Deus? Justamente para que nós não sejamos enganados. E também não caiamos aonde? Nos modismos. E aí, aqui diz assim, o nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir, sim, estudar a Bíblia para que a Bíblia sirva, para que nós defendamos a nossa fé contra as seitas e heresias e refutar os erros daqueles que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Então isso nós precisamos fazer e fazer o melhor para Deus. Então é por isso que nós estamos estudando a palavra, porque nós precisamos fazer o melhor para Deus. E pastor, o que é modismo? Modismo, esta palavra nos traz a ideia daquilo que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São ventos de doutrina que vêm e que se vão, igual está lá em Efésios 4,14. Que tem caráter efêmero, quer dizer passageiro, e que nada se aproveita. Em outras palavras, os modismos são inúteis e inaproveitáveis. Vou repetir, os modismos são inúteis e inaproveitáveis. Olha só, meus irmãos, que palavra é essa? Aquilo que não se aproveita. Então, modismo não se aproveita, gente. Os modismos, nós não fazemos parte, não aderimos, não queremos estar do lado do modismo, porque o modismo passa. Em outras palavras, o modismo é inútil, é imprestável. Quem não se lembra, por exemplo, uma época nas igrejas que tinha a doutrina
O Almir está aí, a irmã Lídia, minha amiga aqui de patrocínio, Beatriz de Franca, Nestor, irmão Nestor, meu kids, Deus abençoe. Lembra do dom dos dentes de ouro, né? Que era aquele dom da unção, né? Que orava e as pessoas tinham dentes de ouro na boca. A unção do Caicai, o sopro santo, o G12, a febre dos anjos e outras aberrações doutrinárias. Só que é interessante, irmãos, isso tudo passa. Porque aonde estão os expoentes disso? Aonde estão os promotores disso? Eles vêm e vão. Eles vêm e vão. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não há, queridos, como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem nós termos o conhecimento da palavra. Olha só o que Tito vai dizer. Vou ler aqui para os irmãos Tito. Vamos lá. Tem gente com Bíblia aí? Tito, vamos lá. Tito, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler Tito 1, 9. Olha o que diz lá. Venham, Tito 1, 9, perdão. Vamos lá. Deve-se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. Olha o que diz. Deve-se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Aleluia. Então nós precisamos estar de acordo com a doutrina. E a doutrina não é de homens, ela é de Deus. Então vamos lá. Aí Paulo, ele ensinando a Timóteo, ele vai dividir o texto sagrado que nós lemos aqui, ó. Lá em... Vamos lá. Ele vai nos ensinar aqui em Timóteo. Eu vou abrir aqui para que você possa ler, até porque tem muita gente nos assistindo. Ó, 2 Timóteo 3, né? Do versículo 15. Vou abrir aqui. 2 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo mesmo, capítulo 3. E o versículo, a minha versão é um pouco diferente, mas você que tem a sua Bíblia aí sabe desse texto, aonde Paulo vai ensinar a Timóteo, que é lá em 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Mas lá no início ele vai dizer assim, ó: procura apresentar-te a Deus aprovado. Meus queridos, Deus está à procura de obreiros que são aprovados. Mas essa qualificação não vem do homem. Essa qualificação não vem do homem, né, pastor Almir? Essa preparação, essa qualificação não vem do homem. A Bíblia diz que vem de Deus, vem do Espírito Santo. E nós precisamos, quando Paulo está dizendo apresenta-te aprovado, ele está dizendo esteja disponível, testado, pronto, reconhecido pela igreja. Porque hoje muitas pessoas não são reconhecidas pela igreja. Eles têm até ministérios, têm credenciais, mas não são reconhecidos pela igreja. Por quê? Porque talvez ensinam, mas não vivem esta palavra. E aí Paulo está dizendo
Apresenta-te aprovado, Timóteo. Aleluia. Olha aí, irmão Everton, aí em Pirassununga, né? Olha o que diz, vamos ler aqui, ó. É 2 a Coríntios, capítulo de número 10 e o verso 18. Eu disse que a minha versão é diferente, mas os irmãos leiam aí. Pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova e não quando é aprovada por si mesmo. Então Paulo está dizendo, procura te apresentar aprovado. Desde muito cedo na história da igreja, a igreja sempre enfrentou esses problemas. Então, primeiro, apresenta-se aprovado. Segundo, o obreiro, Marília, acabou de entrar, obreiro que não tem do que se envergonhar. O termo obreiro no grego, presta atenção, o termo obreiro no grego, quanto no português, vem da palavra obra, trabalho. No sentido literal, significa trabalhador do campo. No sentido metafórico, a todos os que dedicam à obra. De maneira geral, obreiros são aqueles oficiais da igreja. E se um oficial da igreja não é aprovado, e também não é um obreiro que ele vive sendo envergonhado, porque as suas palavras caem por terra. Ele é um obreiro genérico, ele não é um obreiro com muita qualidade. Qualidade não é em estudo, não é faculdade, não. É caráter cristão, doutrina bíblica, base bíblica. É isso que Paulo está pedindo. E a terceira coisa que Paulo diz, ele diz, você precisa se apresentar aprovado, você precisa ser um obreiro de que não tenha do que se envergonhar, mas aí ele diz assim, que você possa manejar bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar vem de ortomeuo, que significa cortar reto. Meu Deus, Ivanildo e Marília, irmã Juscelie, meu Deus, olha só. Então a Bíblia está nos ensinando que nós precisamos manejar bem a palavra da verdade, cortar reto. É o mesmo que a irmã Marília fazer um bolo lá de aniversário e cortar ele torto. Vai chegar lá na festa, mesmo que o bolo tenha sabor, mas está cortado torto, Marília, não vai ter crédito esse bolo, porque não foi bem manejado pela quitandeira. Olha o que Deus está falando conosco. Ai, 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 quem maneja bem a palavra da verdade corta reto, vive em linha reta. A ideia de cortar reto, a ideia de manejar bem é manter o curso correto das coisas. Obreiro não deturpa a palavra, não desvia a palavra. Obreiro prega a verdade. E escute isso aqui, meus queridos. Paulo está falando sobre manejar bem a palavra, e aí fala assim que o emprego paulino dessa palavra é metafórico, porque muitas interpretações já foram apresentadas ao longo do século. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra. Então vamos parar de gueré-gueré na igreja, vamos parar de gueré-gueré nos púlpitos, vamos parar de brincar com a palavra e vamos ensinar o que é correto. Vamos deixar de inventar as coisas. Vamos deixar de fazer exegese. Vamos fazer exegese. Porque a exegese eu interpreto segundo aquilo que eu acho. Exegese eu uso a Bíblia para interpretar a Bíblia. A nossa exegese tem que ser sólida, tem que ser uma exegese para edificação da igreja. Paulo está dizendo, Timóteo, maneja bem a palavra, porque se você manejar bem a palavra, isso significa que você não vai fazer o uso da palavra no púlpito. Por exemplo, para atacar as pessoas. Tem gente que usa a pregação para atacar.
Como diz um amigo meu que está por perto aqui, tem gente que usa o púlpito para ficar enchendo linguiça. Tem gente que vai para cima do púlpito e não ensina a palavra. Fica com rodeios. E púlpito não é lugar para atacar, não é lugar para nós termos desafetos. Púlpito é lugar de palavra, não é lugar de desabafo. Sabe aonde a gente desabafa as nossas tensões? No joelho orando. Pregando é a revelação de Deus que tem que sair da sua boca. Xarabastou que face a nébia cai. Então olha só, Deus está nos ensinando esta noite que púlpito é lugar de palavra. Púlpito é lugar de revelação. Púlpito é lugar aonde o crente vai e vai pregar a palavra. Então, vamos buscar uma interpretação sadia, vamos buscar usar os nossos púlpitos para a edificação de pessoas, vamos buscar na palavra aquilo que traz renovo para as almas. Nós precisamos buscar renovo para as pessoas. Nós precisamos buscar renovo para as pessoas. Não ficarmos aí dizendo, pastor, eu acho assim. Não, você não acha assim. Você ensina e prega o que Deus manda. E você fala o que está na revelação da palavra. Então, nesta noite, nós estamos quase encerrando. E eu quero te dizer que é importante nós, nesta noite, aprendermos sobre estarmos comprometidos com a palavra. Comprometidos com a palavra. Porque se estivermos comprometidos com a palavra, nós seremos mais bem-sucedidos na terra. E eu quero te dizer neste momento, que a conclusão, eu posso te dizer na conclusão o seguinte: nós temos compromisso com a palavra. Eu tenho, você vai ter, nós teremos. Vou repetir, eu tenho, você tem, nós teremos. Se eu fosse você, repetia isso aí onde você está. Eu tenho, nós temos, nós teremos. Eu tenho, você tem e nós teremos. Compromisso sempre com a palavra. E aí eu te digo que ela é a única revelação escrita para a humanidade. E diante disso fica muito claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Porque tem gente que é assim, irmão. Ele pega um livro de um escritor e o que o escritor fala para ele é mais valioso do que o que a Bíblia diz. E eu sou leitor da Bíblia, tenho livros, estou lendo 2 livros. Só que a Bíblia, para mim, é o meu livro de fé. É o meu livro de regra. Então, que nós possamos, esta noite, sair daqui entendendo que nós estamos comprometidos com a palavra. Será que tem crente me ouvindo e pode se manifestar aí nos comentários dizendo glória a Deus, batendo palma, dando um joinha? Cadê os crentes aí? Cadê os irmãos da Catedral AD Ibiraci? Cadê os meus amigos que estão no WhatsApp aí, que já pegaram o link? Cadê você? Vamos lá, participa, manda o joia. Manda um comentário, isso, agora eu vou falar no seu nome. Isso, Silvonete, Danilo, Freitas, Pedro, Gabriela, Márcia Lúcio, Reginaldo Rodrigues, Juscelie Souza, Nestor Merquíades. Cadê os outros? Vem comigo. Comente aí que aí eu falo o seu nome. Põe um comentário. Eu vou falar o seu nome, vou agradecer você. Isso, Ivanildo, glória a Deus, irmã Elaine, maravilha. Olha só, tem mais gente, eu sei que tem. Então nós encerramos aqui
esta parte da palavra de Deus, onde nós estamos comprometidos com a palavra. Mas eu não encerrei ainda. Eu quero te dizer que nós precisamos sair daqui hoje com uma conclusão. Diante da Bíblia, eu sou envolvido ou comprometido? Porque eu queria te dizer que nem sempre quando você se envolve, Pastor Paulo Roberto, nosso secretário do campo, Deus abençoe. O Everton, Deus abençoe, lá em Pirassununga. Aleluia. Manda um abraço para o pastor Davi, para sua mãe, para sua esposa. Deus abençoe a Marta. Manda um abraço para todos aí. Você não pode ser envolvido, porque quem é envolvido nem sempre tem comprometimento, irmãos. Porque é diferente. As pessoas precisam estar envolvidas, mas também comprometidas. Então, nesta noite, nós precisamos sair daqui comprometidos com a palavra, tendo um compromisso com a palavra. E nós estamos chegando ao final. Eu te digo, presbítero Reginaldo, Deus abençoe, Marina, Moretti, maravilha, Marina, Isabel, lá da igreja Ministrando Amor, Deus abençoe, um abraço, Deus abençoe, viu? Glória a Deus, Isaías e a Nayara, Deus abençoe a família que estão passeando, Deus abençoe, gente. Olha, é muito bom ter vocês, viu? É muito bom. E domingo, às 9 horas, você é meu convidado novamente. Ezequiel Rabelo, a paz do Senhor, futuro doutor Ezequiel, maravilha. Um abraço, Ezequiel, prazer te ver, rapaz. Manda um joinha aí, manda uma cena aí que você é nota 10. Escute isso aqui, queridos. Domingo, nós estaremos às 9 horas da manhã aqui e nós vamos ensinar a lição de número 9. Que é vivendo o fervor espiritual. Vivendo o fervor espiritual. Eu quero agradecer a Deus nesse instante. Primeiramente, agradeço a Deus pela sua vida, você que me acompanhou, você que pediu oração, você que está do outro lado aí, me ouvindo até agora, deixou os seus afazeres. Deus abençoe, Ezequiel. Sim, vamos junto. Eu vi lá que parece que nós vamos formar junto, né, Ezequiel? Vai ser benção. Vai ser uma formatura de homens de Deus. Deus abençoe, viu, querido? Então, domingo nós estaremos falando sobre vivendo o fervor espiritual. E à noite, a partir das 18h30, nós estaremos lá na Catedral AD Ibiraci, ministrando o culto de domingo, o culto da família. E você esteja lá, por certo, nós estaremos lá ministrando uma palavra de Deus para o seu coração. Então você é nosso convidado a estar lá conosco domingo à noite, a partir das 18h30. Quero comunicar aos irmãos que essa mensagem, esse estudo, depois estará no meu canal, lá no YouTube. Eu tenho um canal, o canal é Pastor Luciano Lúcio. Você vai lá no YouTube, você se inscreve, dá o seu like, ative o sininho, curta as mensagens, compartilhe as mensagens, divulgue o nosso canal, porque é um canal exclusivo para divulgação da palavra de Deus. Quero também agradecer aqui os nossos colaboradores. Quero agradecer a Ótica Paris Viu, quero agradecer a Calley Produções e quero agradecer também a Nazareno Sucatas. Nazareno Sucatas do Leonardo, meu primo. Deus te abençoe, queridão, pela sua benevolência em nos abençoar. Eu, antes de orar, eu quero lançar um desafio aqui. Olha só, Israel José está nos assistindo. Deus abençoe. Nosso irmão Israel, Deus abençoe. Queridos, nós lá em Ibiraci, nós estamos numa obra quase que missionária. Nós estamos lá para a mandado do nosso pastor presidente.
nós estamos em busca de almas, em busca de vidas ali e também em busca de estrutura para a nossa congregação. E nós sabemos, e os irmãos sabem, né, que nós temos assim carências lá. E eu preciso da sua ajuda. Eu queria te dizer que no domingo pela manhã eu vou lançar aqui um desafio. Nós precisamos fazer algumas obras lá. Eu vou passar a você uma conta bancária, né? E essa conta ela é pessoal porque a igreja lá não tem uma conta própria, mas nós estaremos divulgando não os valores, mas os nomes pela live das pessoas que colaborarem, para que nós possamos comprar materiais de construção. Nós precisamos fazer algumas mudanças, fazer algumas adequações lá na igreja, e eu preciso da sua oferta missionária. Eu preciso da sua benevolência, eu preciso fazer um muro na frente da igreja, arrumar a calçada, melhorar a iluminação. Já ganhamos ali a iluminação externa, já ganhamos a tinta, né, lá da igreja da Catedral AD Igarapava, do nosso pastor Éder, quero até agradecê-lo, nos mandou tinta souvenir, Deus abençoe. Mas nós precisamos adequar o templo e nós estamos buscando parceiros. Parceiros que crê na semeadura, que crê em semear. E eu quero te dizer que domingo vai ter aí, né, o QR Code do meu WhatsApp. Você vai entrar no meu WhatsApp e vai dizer: pastor, eu quero colaborar com esta obra. E aí você vai mandar uma oferta e nós vamos fazer algo lindo para Deus naquele lugar. Domingo mesmo, o pedreiro já vai estar ali medindo e nós vamos iniciar esta obra. Nós vamos fazer um bolsão de materiais de construção com a sua oferta missionária, com a sua oferta, viu? Eu te agradeço, eu sou grato, nós vamos orar, agradecer ao Deus dos céus. Quero de antemão, mais uma vez, também agradecer aqui o diácono Rubens e também o cooperador Alcides, que tem sido uma bênção na nossa vida, que tem sido aqui a retaguarda dessa live, ela acontece por causa deles. Sou grato a Deus pela vida deles. Eles não aparecem, mas lá no céu o nome deles está sendo escrito com tinta de vitória, né? Isso, Lucas, manda uma oferta aí também, Deus vai prosperar, mas depois você contacta o tio aí e manda uma oferta missionária, viu? Meus irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Deus por essa rica oportunidade. E domingo, às 9 horas, nós estamos de volta. Deus abençoe a irmã Zélia, aqueles que eu não citei o nome, Deus, por certo, vai contemplar vocês. Vamos orar por todos os pedidos, pela irmã Cleusa Marçal, que era lá de Biraci, acho que agora ela mora em Franca. Ela pediu oração pela filha, nós vamos orar e que Deus vá ao encontro da necessidade. Eterno Deus, nós te damos graça esta noite por tudo que falamos, sobre o nosso comprometimento com a genuína palavra de Deus, sobre o nosso comprometimento com a sua palavra. Eu quero te pedir nesse instante que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, alcançando os pedidos de oração, os irmãos que pediram, aqueles que não pediram, mas que estão agora orando, clamando. O Senhor conhece a necessidade de todos, o Senhor conhece a necessidade da tua igreja. Então, Senhor, neste momento, vá ao encontro da necessidade deles, cura, liberta, transforma, renova, faz milagre. Pai Santo, eu quero te agradecer por todos que assistiram, por todos que estiveram compartilhando, que estiveram curtindo, mandando mensagens, os nossos patrocinadores. Abençoa, Senhor, a Óticas Paris Viu, abençoa, Senhor, a Cali Produções pela técnica, abençoe Nazareno Sucata, abençoe, Senhor, aqueles que vão ofertar, que vão mandar, Senhor, a sua oferta missionária. Esta obra não é minha, não é nossa, mas essa obra é sua, e eu creio, meu Deus, que em Ibiraci, em 2021, será o ano da multiplicação, e nós faremos proezas não para a nossa glória, mas para a glória do teu nome. Pai, eu estou orando, crendo que nós estamos saindo daqui comprometidos com a tua palavra. Então, Senhor, nós te agradecemos essa hora, em nome de Jesus, nós te louvamos hoje e sempre.
Amém e amém e graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus e todos digam juntos amém. 2021, o ano da multiplicação. Vá com esta mensagem. Deus, por certo, multiplicará na sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus.